Paz, irmãos. Vai ter salinha para as crianças. 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, que é fruto de lábios que confessam o Teu nome. E nessa noite só possa ser engrandecido nas nossas vidas. Ó Deus, queremos ser conformados à imagem do Teu Filho, Senhor. Edifica-nos, transforma-nos por meio da ação do Espírito Santo, que possamos viver a vida cristã na sua inteireza e na sua integridade. Oramos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Nós demos início ao estudo dessa primeira epístola de João, há 15 dias atrás, e daremos continuidade nessa noite. Nós já temos falado a respeito do autor dessa epístola, que certamente todos os irmãos conhecem, o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele escreveu o seu evangelho, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João, e Apocalipse de João. A data foi mais ou menos no ano 80, 90, conforme alguns irmãos. Alguns dizem que foi um pouco mais à frente, 95, mas em torno dessa data. Os destinatários, então, foram as igrejas às quais João tinha comunhão, certamente as igrejas da Ásia Menor, dentre elas Éfeso, é onde ele manteve no final da sua vida e de onde provavelmente partiu essa epístola. E o assunto, a segurança da salvação, o combate aos falsos ensinos e o amor entre os irmãos. Isso nós contemplamos na primeira epístola de João. É certo que tem outros assuntos que são abordados. A epístola em si foi escrita para, naqueles dias, combater um falso ensino que estava sendo introduzido no meio da igreja, no meio dos irmãos, um falso ensino chamado gnosticismo. O gnosticismo diz respeito a um conhecimento superior. Os gnósticos, irmãos, eles tinham a última palavra de Deus. Eles diziam e falavam ter recebido a última mensagem da parte de Deus. Então, se alguém quisesse saber os mistérios, o falar do Espírito, o mover do Espírito naqueles dias, procurassem os gnósticos. Eles tinham a última revelação de Deus. E é certo que em toda a epístola, o apóstolo João vai então dissipar, vai mostrar o erro desses falsos profetas, desses falsos ensinos. Nessa noite, gostaria de tratar com os irmãos o versículo 4, uma frase que está no versículo 4. João diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está escrevendo, então, para esses irmãos, tentando os guardar, ele como um bom pastor, como um bom cuidador, como um pastor amoroso, conhecido, nós sabemos, como o apóstolo do amor. Foi trabalhado pelo Espírito Santo, porque outrora ele tinha alguma dureza de coração, ele era impetuoso e já quis fazer chover fogo do céu, impedir alguém de pregar e tantas outras coisas, mas foi trabalhado pelo Espírito Santo. E aqui ele diz no versículo 4 que um dos motivos,
que ele escreve, essas coisas, pois, vos escrevemos. E aí ele coloca no plural, certamente ele, juntamente com outros irmãos, provavelmente, pode ser que tinha algum apóstolo, não sabemos, e ele escreve para esses irmãos para que a alegria deles fosse completa. Primeiramente ele fala assim, a nossa alegria. Por que a nossa alegria? Porque certamente se os irmãos aos quais foram endereçadas, ao qual foi endereçada essa epístola, eles colocassem a palavra por obra, palavra mais fé, certamente eles provariam da alegria, usufruiriam da alegria, teriam o gozo da salvação nas suas vidas, e o apóstolo também estaria alegre. Tanto ele quanto os irmãos que provavelmente estavam com ele em Éfeso, que reuniam com ele, ou outros apóstolos. Então ele escreve, olha, observem essas coisas, para que a nossa alegria, mas saibam de uma coisa, vocês nos fazendo alegres, certamente vocês estarão provando dessa alegria, ou diz aí, uma alegria completa. Então falaremos sobre isso, como conhecer a alegria. Ele diz então, estas coisas. Quais estas coisas? Provavelmente, ele estava se referindo ao que está escrito no versículo 1 ao versículo 3, e também, provavelmente, no restante da epístola, porque essas mesmas palavras, essas coisas, estão no capítulo 5, versículo 13. Só que ele já coloca, ele mesmo falando, essas coisas vos escrevi. Agora, ele particularmente lhe deixa claro para os irmãos que se eles tão somente soubessem daquela verdade, daquelas coisas, eles poderiam ter segurança da salvação. Essas coisas, pois, vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Estas coisas, para que a nossa alegria, então, como dissemos, a vossa alegria também fosse completa. Irmãos, na verdade nós começamos e poderíamos perguntar, né, o que é essencial, o que é principal, o que é importante antes de nós obtermos esta alegria, ou manter esta alegria. E se nós pegarmos então esse versículo, estas coisas vos escrevi, irmãos, não é nada, no primeiro ponto que ele coloca aqui, que possa substituir a centralidade absoluta do Senhor Jesus Cristo. A fonte de alegria, a fonte de satisfação do cristão é a centralidade absoluta do Senhor Jesus Cristo. É o cristão ter uma comunhão consciente com Deus. Percebam que João, antes de falar sobre qualquer assunto na sua epístola, nem ele coloca o nome dele, como Paulo escreve aos irmãos em várias cidades, localidades. Nós sabemos que é o João porque a história fala sobre isso, registra sobre isso, mas ele nem sequer coloca João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ou chamado para ser apóstolo. Não, ele já entra direto no assunto dessa centralidade do Senhor Jesus Cristo nas vidas dos cristãos. Primeiramente, João já parte para a descrição do próprio Senhor Jesus. Ele não coloca outra coisa sem ser o Senhor Jesus Cristo, irmãos, e não há alegria fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há como alguém se alegrar sem conhecer a Cristo. Ele é a fonte de alegria, a fonte de bênçãos. Tudo vem por meio dele. A satisfação do cristão vem por meio dele. Então ele começa essas coisas, né? Versículo 4. Para que a vossa alegria seja completa, mas saiba de uma coisa: sem o conhecimento de Jesus Cristo, ninguém terá alegria. Pode sentir outras coisas, pode sentir qualquer outro sentimento, mas a alegria verdadeira pertencem àqueles que creram em Jesus Cristo. Então, antes dele descrever, ele não fala sobre qualquer outra coisa. Ele fala a respeito dele, Jesus Cristo. Primeiro ele. E não é assim? De fato é assim. A vida cristã começa com quem? Primeiro nós temos que crer. Primeiro vem o crer no Senhor Jesus Cristo. Primeiro vem nós termos os nossos olhos abertos por meio do Espírito Santo. Nós termos crido em Jesus Cristo. Depois o apóstolo João, aí nos versículos anteriores, ele vai falar sobre uma comunhão.
uma comunhão que deve haver entre os filhos de Deus, a comunhão que deve haver entre os santos de Deus e o Pai e o seu Filho Jesus Cristo, para depois então chegar onde? Na alegria, ou uma perfeita, como ele diz aí, como uma alegria completa. Então primeiro vem o crer, depois em segundo lugar a comunhão com Ele, e o resultado do crer e da comunhão é o quê? Alegria. Alegria. Você tem essa alegria? Você já provou dessa verdadeira alegria? Irmãos, consideremos o que João coloca nesses versículos iniciais, o que era desde o princípio. Veja que quando ele fala no versículo 1 que era desde o princípio, quando ele começa o versículo 2, e o versículo 2 é um parêntese, na sua Bíblia deve estar assim, está explicando o versículo anterior, ele está dizendo o seguinte: ora, no passado, na eternidade passada, nós não entendemos isso, existiu Deus, Ele era desde o princípio, como em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, como diz no Evangelho de João também. Mas quando ele abre o versículo 2, ele diz assim, ele começa a explicar quem era aquele desde o princípio. E a vida se manifestou. Aquele que habitava a eternidade passada, o princípio, na eternidade passada, ele agora se manifestou. E a vida se manifestou e nós a temos visto. Ele já tinha falado isso no versículo 1, mas ele continua mostrando isso. Irmãos, porque para se ter essa alegria completa, não existe ela fora da pessoa de Jesus Cristo. A vida se manifestou, a vida eterna se manifestou, e nós temos visto, nós a conhecemos, e nós temos participado dela. Primeiro vem o crer na pessoa de Jesus Cristo. E como dissemos no primeiro compartilhar, aqui João então já combate o gnosticismo, que o gnosticismo ele acreditava não ter havido a encarnação. Eles jamais conceberiam ou acreditariam que Deus, o eterno Deus, o bom Deus, o justo Deus, o Deus verdadeiro, pudesse vir e habitar na carne humana, porque eles tinham que a carne humana é matéria, é má, é ruim, é pecador, não tem boas qualidades, e eles jamais concebiam então o Deus eterno, Deus verdadeiro, habitar, se encarnar e tornar-se um homem. Mas João diz, e a vida se manifestou. Irmãos, nós temos aqui o relato de alguém que participou de tudo aquilo, viu tudo aquilo, tocou no Senhor, presenciou tudo aquilo. E ele vai dizer tudo isso por quê? Porque sem o conhecimento dessa pessoa, Jesus Cristo, não existe alegria. Você pode ter felicidade, você pode gozar de alguns momentos de prazer, de entretenimento, de muitas outras coisas, mas a alegria completa é por meio do crer e da comunhão com Ele. Irmãos, nós temos que fazer algumas alegações a respeito do verbo da vida para combater essa primeira heresia que surgiu então naqueles dias. O verbo da vida, ele era real, ele era visível, tangível, palpável, ele tinha uma forma física, ele era literal, ele não era como aqueles gnósticos que diziam que ele era um fantasma, uma fantasia, um holograma, uma visão, um espírito sem corpo. Não, ele era real. Interessante que quando Lucas, ou os evangelistas, eles relatam o ministério de Jesus Cristo, o seu ministério, a sua obra e sua pessoa. Os irmãos se lembram do evangelho de Lucas, o médico amado, e Lucas ele traz assim, que ele somente escreveu o seu evangelho depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem. Então Lucas, como um historiador, ou como um servo do Senhor, ele procurou saber todas as coisas nos seus pormenores. Ele fez uma investigação, uma cuidadosa investigação para poder falar desse verbo da vida. E vocês se lembram no relato de Lucas, nos seus primeiros capítulos, quando aparece o menino Jesus no templo, ele não era um fantasma. Ele não era um espírito sem corpo. Vocês se lembram de alguém que pegou ele?
Acompanhem? Estão me acompanhando? Vocês se lembram em Lucas capítulo 2 de alguém que o pegou nos braços e disse: despede agora em paz o seu servo. Aquela criança não atravessou os braços de Simeão, não. Ele tinha um corpo físico. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nasceu primeiramente uma criança. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A vida se manifestou. Então era esse. Tudo isso nós vamos falar até chegar ao versículo 4, porque, como dissemos, tem que haver uma centralidade absoluta do Senhor Jesus Cristo na vida de quem crê, para que ele possa usufruir dessa alegria completa. Deus se tornou carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é igualmente divino, Deus, e ele é igualmente homem. Estava com o Pai, Deus, homem. Um homem, Deus. Interessante algumas frases que são ditas a respeito dessa encarnação. Tem um irmão que diz o seguinte: ele se tornou como nós, para nos fazer o que ele é. E Jesus também não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao ressuscitar-se. Há um homem na glória, Cristo, como diz Paulo a Timóteo, mediador, Cristo Jesus, homem, mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, então deve haver essa centralidade, esse conhecimento, e esse conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, como diz João aí: essas coisas, pois, vos escrevi, ou nós vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa, deve habitar em nós. O Espírito Santo já nos ensinou alguma coisa a respeito do Senhor Jesus. Outrora, quando cremos em Jesus, nós confessamos com a nossa boca que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, como diz em Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. De fato, houve esse pontapé inicial, vamos dizer assim, na caminhada cristã. Nos arrependemos dos nossos pecados, fomos batizados. Devemos ter a centralidade de Cristo nas nossas vidas, irmãos. Esse conhecimento produz um relacionamento. Esse conhecimento produz comunhão, produz aproximação, revitalização, produz reconciliação. Tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira alegria, irmãos, ela só é experimentada, ela só é vivida pelos crentes em Jesus, por aqueles que creram. Vemos que, se os irmãos se lembram, no Evangelho de João, capítulo 1, João, ele está narrando sobre Jesus da eternidade passada. Ele era o Verbo, estava com Deus, veio, a luz habitou entre os homens. E no meio daquela teologia, no meio daqueles fundamentos ali, João fala assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No meio de tanta teologia, no capítulo 1 de João, vem esse crer, de nós termos crido em Jesus para obter a vida eterna. E agora nós podemos ter comunhão com esse Deus homem, com esse homem Deus. João começa com esse fundamento básico, a saber, se Jesus Cristo não é o Filho de Deus, se Jesus Cristo não é o unigênito de Deus, se Jesus Cristo não é o nosso Salvador, irmãos, não tem alegria, não tem uma mensagem consoladora, não há consolo para o homem. Mas de fato, nós que cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o próximo passo, após crermos, é essa comunhão consciente com Deus, permanecermos nele e ele em nós. Mas não é fácil definir alegria. Às vezes nós falamos sobre alegria, mas nós não entramos na alegria diretamente. Não é assim: eu agora alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, e agora eu estou alegre. Não. Existe um trabalhar do Espírito Santo na vida de todos aqueles que creram, para eles terem essa alegria completa. Uma alegria ultra circunstancial. Não é fácil, como dissemos, definir a alegria numa só frase.
Os irmãos se lembram do apóstolo Paulo quando ele quis falar sobre o amor? Quantos versículos ele gastou para a definição do amor e ainda assim não conseguiu como um todo? Não é fácil definir o amor. Precisou de um capítulo, mas provavelmente precisaria de mais. O amor não faz isso, o amor não faz aquilo, o amor é isso, o amor não é aquilo. Da mesma forma, a definição da alegria. Não dá para definir a alegria, mas nós podemos entrar nela. E em síntese, existem apenas uma coisa capaz de conceder verdadeira alegria, e se trata da contemplação do Senhor Jesus Cristo. Ele satisfaz a minha mente, Ele satisfaz os meus desejos, Ele satisfaz as minhas emoções. Então o cristão, na sua contemplação do Senhor Jesus, certamente provará dessa alegria. E é isso que João coloca nos versículos anteriores, que eles viram, ouviram, contemplaram, apalparam. Eles perceberam, eles participaram de tudo isso. E agora ele diz, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, e nós queremos que vocês tenham isso, que vocês saibam dessas coisas, para a nossa alegria ser completa, para a alegria de vocês serem completa. Contemplação do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a alegria, irmãos, é a resposta e a reação da alma ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se você não tivesse conhecido o Senhor Jesus Cristo, ou se o próprio Deus não tivesse aberto o seu entendimento para conhecer, você não teria alegria. Você teria qualquer outra coisa, menos alegria. Mas agora nesse conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, essa alegria vai ser o quê? Completa. Lembra que o Senhor Jesus, quando estava na ceia com os seus discípulos, ele disse para ele, olha, por um instante vocês vão se entristecer, porque eu vou para o Pai, mas saiba, quando eu voltar a alegria vai ser completa. Existe aquela alegria que será completa na eternidade, quando tivermos os nossos corpos glorificados, mas ainda aqui, irmãos, nesses dias de hoje, podemos usufruir dessa alegria, primeiramente por crer, e depois pela comunhão com o Pai e com o Filho, e entrarmos nessa alegria. Mas saibam que algumas coisas podem impedir você de usufruir da comunhão e usufruir da alegria. João trata disso na sua epístola. Ao mesmo tempo em que ele diz que é para a alegria ser completa, ele trata de algumas coisas que podem roubar a comunhão do cristão com Deus, e tirando essa comunhão do cristão com Deus, certamente retira do cristão a alegria, porque muitas coisas lutam contra a comunhão e querem roubá-las de nós. Há empecilhos, há impedimentos que fazem com que isso seja retirado de nós. E João trata isso em toda a sua epístola. E qual é o primeiro impedimento que João coloca? Qual é o primeiro empecilho? O pecado. O pecado tira a comunhão com Deus. O pecado tira a alegria do cristão. Porque se você peca e continua saltitante, alegre, tem alguma coisa errada com você. Talvez você não tenha nascido de novo. O pecado, a iniquidade. Então João trata disso nessa epístola. Alguns atos pecaminosos são cometidos e tiram essa comunhão, tiram essa alegria. Mas também, além desses atos pecaminosos, existem alguns que recusam a reconhecer que têm pecados. E ele trata disso a partir do versículo 5. Ao mesmo tempo que João, ele coloca que existe esse crer, e podemos entrar nessa comunhão, podemos entrar nessa alegria, ele diz claramente, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então cuidado, para você não perder a comunhão, para você não perder a alegria. Não ande na prática do pecado. Reconheça os seus pecados. Reconheça que você peca e não esconda os seus pecados, mas ele traz a resposta para isso, né? Devemos confessar, e certamente o Senhor nos perdoa, e o sangue nos purifica de todo o pecado. Irmãos, como isso é triste para nós, para você, para mim, para os filhos de Deus. Muitas vezes nós perdemos a comunhão com Deus, perdemos a alegria da salvação,
a alegria de estar na presença do Senhor, às vezes até a comunhão com os irmãos, ele diz aqui, por causa do pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, o que diz essa palavra? Mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que isso pode roubar a comunhão e, consequentemente, a alegria, o pecado. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você confessou um pecado a Deus? Porque muitas vezes, muitas coisas não são tratadas como pecado. Isso é vergonhoso no meio do povo de Deus. Hoje tem se atribuído o pecado a entidades do mal. Hoje não existe mais a pregação ou a doutrina da depravação total do homem, que o homem nasceu em pecado. Como diz Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Então, de repente, alguém desvia do caminho do Senhor, anda por caminhos tortuosos, o que eles dizem? Isso foi um dardo do maligno, isso foi uma astúcia, uma cilada de Satanás para que o Filho de Deus caísse no pecado. E colocam então agora a culpa em quem? No inimigo de Deus. E aí o que tem que fazer? Essa pessoa tem que fazer? Tem que fazer agora uma expulsão de demônio e fazer tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz, confessa o seu pecado. Você pensa mal, você age mal, você tem desejos impuros, você tem tantas outras coisas, confesse o seu pecado. De repente alguém caiu no pecado do adultério, é um pecado. Mas eu caí por quê? Porque você pecou, você foi satisfazer os desejos da sua carne, os seus apetites sexuais. E isso faz com que perca a comunhão e certamente a alegria. Quantas vezes nós perdemos essa comunhão e essa alegria por darmos vazão aos nossos desejos. Como diz o escritor aos Hebreus, o engano do pecado. Irmãos, o pecado é enganoso. Nós ainda temos que lutar contra a nossa carne. E percebam que nós vamos depois falar sobre isso. Quando João fala sobre essa questão do pecado, confessar o pecado, é porque existia uma doutrina em cima desses ensinos, dizendo que o homem é espírito e o homem é corpo. E somente o espírito humano tem comunhão com Deus. Então, se somente o espírito tem comunhão com Deus e a carne vai apodrecer, não tem problema você entrar em pecados. Esse era o ensino. Mas desde o princípio, a Escritura diz, sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. João disse, se alguém pecar, ou seja, há a possibilidade de alguém pecar, e se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Uma outra coisa que impede e retira a nossa comunhão e, consequentemente, a nossa alegria é a falta de amor entre os irmãos, e João vai tratar isso no capítulo 2. Na verdade, mais à frente na sua epístola também, ele vai falar sobre isso. A Bíblia diz que devemos guardar os seus mandamentos, diz o capítulo 2, versículo 3. E um dos mandamentos do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. Então nós podemos perder a comunhão, nós podemos perder a alegria por causa disso, quando nós não amamos os nossos irmãos, quando nós desejamos o mal do nosso irmão. Às vezes pode ter partidarismo, pode ter vanglória, pode buscar o seu próprio interesse, mas deve haver em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E quando então a falta de amor entre os irmãos, perdemos a comunhão com os irmãos, com o próprio Deus e certamente a alegria. Ainda no capítulo 1, no capítulo 2, João vai falar sobre um outro impedimento que tira a comunhão e que tira a alegria, o amor ao mundo. O amor ao mundo. Mas eu não posso usufruir das coisas do mundo, tudo não é de Deus, tudo é voz de Cristo, Cristo de Deus, todas as coisas podemos fazer, tudo é lícito. Ele diz, filhinhos, ou melhor, ele não diz filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já tem a definição do que é mundo na sua vida?
Você, como um filho de Deus, como um crente em Jesus, você sabe identificar o que é mundo e o que é dos céus? Porque amar as coisas do mundo vai tirar a sua comunhão com Deus, vai tirar a sua alegria, ou a sua completa alegria, uma alegria duradoura. Mas hoje e muitos querem obter prazeres, querem andar conforme o mundo, e lá se vai a comunhão, lá se vai a alegria. Então nós devemos, por meio do entendimento, do conhecimento do Senhor, saber discernir o que é do mundo, o que é da carne, o que é de Deus, o que é dos céus. Mas hoje nós não sabemos discernir. A Bíblia diz, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas hoje, às vezes a gente fala assim para os jovens, a gente prega para os jovens, vai para o mundo, foi para o mundo, mas o que é mundo? Irmãos, o amor ao mundo. Ele diz então que tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E isso tira a comunhão e, consequentemente, a alegria. E um quarto elemento, e uma quarta coisa que pode tirar a nossa comunhão e, consequentemente, a alegria, é o falso ensino a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Isso vai falar no capítulo 2, por exemplo, versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. O falso ensino a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Isso também tira a comunhão e a alegria. E eu pergunto para você está firmado naquilo que você acredita? Você tem segurança naquilo que você acredita? Ou como o apóstolo diz aos Coríntios, salvo engano, provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Senão, vocês já estão fora. Provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Qual é a fé? Onde você baseia a sua segurança, o seu fundamento? Onde você coloca os seus pés? Ou seja, não esteja equivocado com relação aos princípios, com relação a Jesus Cristo, que Ele é Deus, que Ele é um homem-Deus, que Ele é Deus-homem, que Ele nasceu de uma virgem, concebida pelo Espírito Santo, que Ele teve o seu ministério ali na Galileia, vários locais teve o seu ministério, curou, libertou, pregou o Evangelho, tantos sinais de João, tantas coisas Ele fez. Esse é o seu fundamento? Não vacile, não esteja equivocado, irmãos, porque como dissemos, quantos ensinos surgiram desde a primeira epístola de João até os dias de hoje? Hoje já tem se negado a existência de Jesus. Hoje eles pregam um Jesus que não é um Jesus dos evangelhos, não é o Jesus da Bíblia. Talvez você já viu alguns programas na televisão que de repente fala sobre Jesus, e aí você de repente quer até tentar participar de ouvir, não desce, não é esse não. Jesus não é esse aí não é bem esse aí não, está completamente aqui. Onde eles tiraram essas coisas sobre Jesus? Então, falso ensino a respeito da pessoa de Jesus tira a comunhão, tira a alegria. E os gnósticos, que se detinham, receber a última revelação de Deus, de ter a última palavra, eles sempre surgiam com alguma historinha nova. Eles sempre queriam deturpar a pessoa de Jesus Cristo. Não era bem Deus. Ele era um homem, mas não era bem Deus. E tantas outras coisas. E a história do gnosticismo, irmãos, ela durou. Não foi somente no primeiro século, na Idade Média, para os irmãos terem uma ideia, surgiram falsos ensinos, lá oriundo deste primeiro século, o monasticismo, as pessoas indo para o mosteiro para não serem contaminadas com o mundo. Elas achavam que para servir a Deus deveriam fugir da sociedade, deveriam ficar longe das pessoas, dos homens,
as mulheres, não, eles iriam para o mosteiro se consagrarem a Deus. Mas tudo isso por ensinos errados. Ensinos errados também a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O celibato surgiu também na Idade Média. Diziam que Maria não teve filhos depois de Jesus. Que coisa, né? Você já leu a sua Bíblia quando você depara com aquele versículo? Sua mãe e seus irmãos e suas irmãs. Que glória! Será que esse povo não tinha leitura, não ouvia? Não tinha as escrituras naqueles dias, né? Não tinha o livro de Mateus, os evangelhos. Mas eles criavam tantas heresias, tantos ensinos estranhos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não deixemos que o pecado, que a falta de amor entre os irmãos, o amor ao mundo, o falso ensino, tirem a nossa comunhão com Deus, tirem a nossa alegria da salvação. Mas o conforto que nós temos em 1 João, que além de tratar tudo isso, de todas essas coisas, nós temos o conforto, o consolo, e nós podemos olhar como que a primeira epístola de João como uma fortaleza, porque diz o seguinte na primeira epístola de João: a unção que dele recebestes os ensina todas as coisas. Ou melhor, ela diz também, permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Então eu não preciso de uma revelação última, eu não preciso de achar que eu tenho agora uma novidade, não. A unção que dele recebestes permanece em vós e vos ensina todas as coisas. A Bíblia diz também aqui em 1 João, nós temos um advogado em nós, nós temos um advogado junto ao Pai, nós temos os olhos abertos para alívio e libertação, tudo isso na primeira epístola de João. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas talvez vocês vão começar a perceber a partir de agora. Normalmente, o Novo Testamento, normalmente as epístolas do Novo Testamento, ou os seus escritores, os apóstolos, eles não conseguiam escrever sem, de fato, deixar uma teologia, deixar uma doutrina, deixar um ensinamento. E, na verdade, eles deixavam doutrinas primárias, centrais da obra de Jesus Cristo. Percebam 1 João, quanta doutrina, quanta teologia. Vocês conhecem a doutrina da encarnação? Esses primeiros versículos, João já trata dessa teologia, dessa doutrina da encarnação. E a vida se manifestou. E antes de acabar o primeiro capítulo, que tem 10 versículos, ele vai tratar da doutrina da expiação. E ele abre o capítulo 2, ele vai tratar sobre regeneração, novo nascimento. Mais à frente sobre justificação, mais à frente sobre a doutrina do pecado, sobre a doutrina do diabo. Ele vai falar sobre a doutrina da segunda vinda e do regresso do Senhor. Era comum, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, eles estavam todos entrelaçados com teologia, com doutrina. E às vezes as pessoas diziam assim, sem zelo, ou melhor, sem entendimento: não precisamos de doutrina, precisamos de amor. Não precisamos de ensino, precisamos de mais amor, de mais... Não, doutrina. Os escritos do Novo Testamento estão entrelaçados de teologia, de doutrina. Irmãos, a alegria, ela está baseada solidamente no fundamento da verdade. Quer ter alegria? Ponha os seus pés sobre a verdade. Abram aí rapidamente em 2 João. Dissemos que a alegria está baseada solidamente no fundamento da verdade, mas o que é a verdade? Ou quem é a verdade? Ou como diz João no seu Evangelho, disse Jesus: eu sou a verdade. 2 João, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Versículo 4. Fiquei sobremodo alegre. Opa!
Parece que João já tinha dito isso no capítulo 1, na sua primeira epístola, sobre escreva essas coisas para que a nossa alegria seja completa, a alegria de vocês. Ele diz aqui: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. 3 João, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre. Opa, de novo, alegria. Tem alguma coisa a ver? Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho de tua verdade. Verdade, alegria, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria. Opa, alegria, verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Conseguem entender que a alegria, ela se solidifica, se baseia, tem como fundamento a verdade? Então, o versículo 4 de 1 João: essas coisas, pois, os escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, como dissemos, sem o fundamento, a centralidade de Jesus Cristo, sem o fundamento da verdade, nós não entraremos na alegria completa. Não fujamos, não pensemos que agora eu tenho alegria, vou ter alegria a partir de agora. Não, você tem que se abastecer da verdade, você tem que permanecer na verdade, você tem que permanecer em Cristo, para que essa alegria seja completa. O propósito de qualquer pregador, o propósito de qualquer escritor, o que ele tem em mente é fazer com que na verdade, ele quer produzir efeito nas mentes, nos corações e nas vidas daquelas pessoas aos quais ele dirige a mensagem. E quando João abre a sua epístola, esse é o desejo. João expressa isso aqui. Qual que é o desejo dele? Olha, eu tenho que falar algumas coisas para vocês, algumas verdades a respeito de Jesus Cristo. Ele é central, ele é Deus, nós o vimos, participamos dele, mas tem mais coisas. Nós queremos também estabelecer que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho. E saibam que, diante desse conhecer esse Jesus Cristo e essa comunhão com Ele, vocês terão alegria. Vocês trarão alegria a nós e também usufruirão de alegria. Irmãos, com isso em mente, apeguemos-nos à verdade. Com isso em mente, tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E com isso em mente, certamente, nossa alegria será completa. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.